achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Eita, que coisa boa, gente! Estamos começando o nosso programa Sintonizados em Cristo. E como vocês já puderam ver, Carolina Falcão aqui conosco e a Aninha no teclado. Sejam muito bem-vindas no nosso programa. Obrigada. Carol, falei certo? Carolina ou Caroline? Carolina. Tá. Mas me chama de Carol. Acertei. Então vamos lá. Carol, se apresente para nós. Bom, eu sou a Carol, sou aqui da cidade de Cubatão. Cresci nesse mundo do evangelho dentro da igreja, né? Já muito envolvida com a música e muito envolvida, que sempre gostei muito, acho que estava dentro de mim, a comunicação, né? Então, essa sou eu, filha de Deus, tenho muita fé, tenho aprendido nesses últimos tempos, aprendido a viver cada vez mais na dependência do Senhor e confiando. Glória Acho a Deus que por isso, né? a minha frase agora é assim, quando vem aquele momento assim de querer surtar, eu fico, calma, Deus vai fazer. Respira. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas Deus vai fazer, eu tô aprendendo. Como diz a canção do Praise, né, do Renascer Praise, eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito como tudo que Ele faz. Né? E é isso aí. Agora, falando sobre a música, tem mais gente na família que cante? Tem meu pai, eu cresci vendo meu pai sendo o maestro da banda da igreja, que depois se tornou uma orquestra. Que igreja? Da igreja da Assembleia de Deus. Na época era Ministério de Santos, que estava ali na Vila Nova, aqui em Cubatão. Então ele que era o maestro lá. Hoje meus pais estão no Ministério de Cubatão. E no Ministério de Cubatão ele já não exerce essa função, né, de maestro. Mas toca na igreja, canta no coral, então eu cresci nesse meio da música. Como que é o nome dele, Carol? Iveraldo Falcão. Já vamos deixar o irmão Iveraldo. Venha, tá bom? Tá convidado para participar do nosso programa. É uma relíquia daqui de Cubatão, tem que vir, né? Prestigiar a gente aqui e falar um pouquinho da trajetória dele também, porque... É literalmente uma relíquia. Não pela idade. Pelo amor de Deus, hein? Não foi isso que eu quis dizer. Ele vai trazer o trompete dele e vai que tocar top. Aqui. Show de bola. Foi ela que disse, hein, que o senhor vai trazer. Aí, bom, e a minha irmã também na igreja cantava, também no grupo de louvor da igreja. Hoje ela já não tá mais cantando, mas assim, a gente cresceu nesse convívio de música, né?
E aí, eu antes tocava instrumentos, então eu comecei no conservatório também, tocando piano, mas não levei pra frente. Conservatório daqui de Cubatão. Daqui de Cubatão. Depois fiz o projeto Guri com violino, mas também não levei pra frente. Mas a música, na questão do cantar, sempre isso teve. me prendeu. E aí eu comecei a participar muito novinha do grupo de louvor da igreja. Sim. Né? Então, e aí pra mim, o grupo de louvor da igreja, tipo, era a melhor coisa da minha vida, né? Porque o que eu gosto mesmo é de estar ali em comunhão na igreja. Ouvir a voz de todo mundo, assim, aquela voz única. É muito gostoso, né? Gente, eu sinto como se eu saísse daqui da terra e fosse pro céu e estivesse assim na frente de Deus adorando. Gente, é uma sensação assim maravilhosa. Eu costumava dizer quando eu era mais novinha, eu falava assim, ai, eu tenho literalmente essa sensação assim de sair e ir pro céu, mas isso quando a igreja tá total assim em união, adorando a Deus. E entregue, né, para aquele momento. E o papel do ministro de louvor, ele é muito importante justamente por isso. Então, o ministro de louvor, ele tem que estar muito conectado com Deus, né, o tempo inteiro, porque ele é quem o Espírito Santo vai usar para conduzir a igreja em adoração. Então, isso para mim sempre foi o meu maior prazer de estar na igreja, assim, é isso. Não é cantar, não é subir no púlpito para cantar, tipo, para uma apresentação, para algo do tipo, mas de estar ali para levar realmente as pessoas em adoração, sabe? E servir mesmo, né, através do louvor. Exatamente. E o louvor, ele não é só o momento de você cantar, de emoção, né, também. Acho que muitos ministros, muitas vezes, não entendem isso, né, que é um momento de guerra. Eu ia falar exatamente sobre isso. É. Eu tava vendo um vídeo no Instagram esses dias que falava exatamente sobre isso. Tipo assim, o momento do louvor não é um momento para encher linguiça, como algumas pessoas falam. Ali é um momento onde tá tendo cadeias sendo quebradas, pessoas sendo libertas, né, transformadas, onde o Espírito Santo está chegando para agir, quebrar realmente tudo, né, até conosco mesmo, né, e para que nós nos esvaziemos totalmente de nós, né, e que venhamos ser cheios dele. Eu tenho uma experiência que, bom, eu morei muitos anos em São Paulo. Então vamos segurar um pouquinho, porque isso vai ficar para o próximo bloco. Tá. Então você fica aí, hein? Mas antes de nós irmos para o nosso intervalo, quero falar para vocês do nosso apoio cultural Ideagraf. Lá você encontra faixas, banners, placas de sinalização cortadas a laser e personalizados para encontro de casais, de jovens, aniversário, casamento. Gostou? 13988220048. Ideagraf. Fique aí sintonizados que já já nós voltamos. Você já se perguntou quais os benefícios da realização de exames por imagem? Auxiliar no diagnóstico precoce de doenças e lesões, possibilitando um tratamento mais eficaz e rápido, proporcionando o melhor cuidado e bem-estar para o seu animal de estimação. O Ômega Imagem Veterinária contém em sua forte estrutura equipamentos de alta tecnologia para a realização de exames como radiografias, ultrassonografias, exames cardiológicos, laboratoriais e tomografia computadorizada, além de uma equipe de profissionais altamente capacitados e especializados na área de diagnóstico por imagem veterinária, que garantem um atendimento de qualidade e precisão nos resultados dos exames. Ômega Imagem Veterinária. Imagem e amor em um só lugar. Voltamos com o nosso segundo bloco do programa Sintonizados em Cristo. E agora sim nós vamos continuar o assunto. Fala pra gente aí, essa época que você foi morar em São Paulo, como é que foi, Carol? Gente, peraí, antes, quero falar da Maria Clara, que tá aqui conosco. Tá aqui participando junto com a mamãe. Seja muito bem-vinda, viu? Dá um tchauzinho, filha, pra câmera.
No final tem surpresa. Mas vamos lá. Fala pra gente, Carol. Bom, a música, Deus sempre usou muito a música para falar comigo, né? Então, normalmente, da grande maioria das vezes, as músicas, quando eu ministro, são músicas que o Senhor já usou para falar comigo. Sim. E eu me lembro de uma experiência, eu fazia parte de uma igreja chamada Igreja Central, lá em São Paulo, e eu me lembro de uma ministração. Eu já tinha entrado num processo de cura pelo Senhor muito grande, né? E que inclusive começou esse processo de cura quando eu descobri a gravidez da Maria, e aí o Senhor começou a me curar. Uhum. E aí eu estava nesse culto, e aí a música que a esposa do pastor, a Dai, começou a ministrar era uma música que fala justamente sobre você levantar suas mãos, e quando você levanta suas mãos, o Senhor começa a agir. Quando você abre a sua boca para louvar, o Senhor vai mudar a situação. Eu não me recordo agora a letra, mas o nome da letra eu acho que é Vencedor, se alguém quiser ouvir, Vencedor, da Adoração Central. E ela começou a ministrar essa canção, e na hora ela era como se... Foi muito incrível, porque a Maria estava aprendendo a andar, no meio da pandemia, então tinha espaço na igreja, e ela estava, durante o louvor, dançando em volta da gente. E quando deu a primeira nota, como se o Espírito Santo tivesse falado assim, ó, presta atenção. E aí ela começou a ministrar o louvor, e tudo que ela ministrou ali fez muito sentido para mim. E gente, foi como uma virada de chave instantânea. Porque foi como se todo mundo da igreja sumisse e ele tivesse... Só pra você. Só pra mim. E tudo que foi ministrado, assim, era muito o que eu tava vivendo, sabe? E aí, naquele momento, assim, eu falei, eu saí, eu prestei atenção em tudo, e o Senhor já foi arrancando aquela sujeira, né, que tava dentro de mim, tudo. E ficou muito marcado. E aí, a partir daquele momento, eu já tinha esse entendimento, né? Mas a partir daquele momento, eu falei assim, meu louvor de dentro da igreja não é só um louvor de entretenimento para passar o tempo na igreja. Ele é uma arma usada, literalmente, para você ir na frente da batalha, né? E o Senhor, ele usa esse louvor, né? A gente até vê em Crônicas essa história que coloca os levitas, os músicos, à frente da batalha. E enquanto eles estão louvando, eles vencem a batalha. O Senhor, ele monta uma estratégia que derruba, né, os inimigos. Então, é algo que eu sempre falo para outras pessoas que cantam. A gente está aqui na frente, na igreja, não é para se aparecer. É engraçado, né? Eu sempre tive muito isso comigo. Deus, eu até brinquei com a Aninha. Eu falei, Aninha, eu não sou uma boa cantora, não. Até brinquei com ela. Eu não tenho técnica, eu não tenho nada disso. Mas, assim, não contra quem tenha e quem estuda. Não, eu acho isso maravilhoso. Eu queria muito ter isso. Mas, assim, às vezes a gente fica muito preso à técnica, a cantar de uma forma muito perfeita. E esquece do essencial. E aí a gente esquece de deixar o Espírito Santo fluir atrás. A nossa essência de verdade, ela não flui. Então essa foi uma preocupação que sempre teve dentro de mim, muito mesmo, desde novinha. Eu até brincava, falava assim, Deus, não deixa as pessoas me elogiarem, porque eu tenho muito medo de subir para minha cabeça, para o meu coração, assim, de eu ficar metida. É incrível, né? Eu sempre tive essa preocupação, não é nem medo, é um temor. Assim, eu falava isso para Deus. E eu falava para Deus, assim, a cabeça da pessoa, eu falava... ai, Deus, me deixa desafinar. Olha isso, me deixa... Eu acho que por isso, Aninha, que eu não consigo pegar o tom direito. Certeza. Eu sempre erro na tonalidade. Eu falava assim, Deus, deixa eu desafinar, porque eu não quero me achar perfeita. Falando nisso, qual é a tua classificação vocal? Ah, menina, sei lá, você sabe? Soprano? Só de ter tocado agora. Eu acho que eu fico ali no mezzo soprano, mas eu até aguento. Chega o mezzo soprano mesmo. Essa música a gente cantou bem, num tonalidade bem baixa. Dava pra gente ter subido mais. Mas... E é engraçado, eu falava isso pra Deus. Eu falava, Deus, deixa eu desafinar, porque eu não queria me achar perfeita. Eu queria saber que eu tinha um defeitinho ali, sabe? Eu acho que pra manter aquela dependência do Senhor, meu Deus do céu. Eu lembro disso. Mas não adiantou nada.
Porque não desafinava, né? Não, desafino. Ai. Mas, então, aí voltando lá para a igreja em São Paulo, quando eu estava lá na igreja de São Paulo, eu cheguei nesse momento de cura e eu não cantava mais. Eu Só para a gente entender, bloqueei. para quem está em casa, esse processo de cura foi na alma ou físico? Na alma, dentro de mim, porque eu cresci dentro da igreja. Então eu passei por muitas situações dentro da igreja que me feriram demais. Bem-vinda ao clube. Sim. E eu cheguei numa fase da minha vida que eu ia pra igreja e eu não queria conversar. Não era nem conversar, eu fazia amizade com as pessoas. Né? Queria Mas evitar. eu evitava participar de alguma coisa. Estar envolvida sim. na igreja com alguma Sim. coisa. Porque na minha cabeça, eu era o problema. É muito doido isso. Eu falo assim, bem-vindos ao clube, mas é brincando, viu, gente? Porque realmente não é fácil, né, passar por certas situações. Mas o melhor de tudo é que a gente tem um Deus que nos ama, que nos Exatamente. enxerga verdadeiramente como nós somos, Sim. né? E não pelos olhos humanos. E Ele tem um modo espetacular, peculiar de cuidar de cada um de nós. Sim. Né? Sim. E graças a Deus que você não parou. Parei. Mas tu tá aqui hoje, Parei. isso que eu Mas falo. uma palavra eu recebi. Eu lembro que, em momentos diferentes, um pastor me deu uma palavra que me afundou mais. Mas quando eu cheguei, por isso que eu falo, eu ter passado na Igreja Central em São Paulo foi realmente um momento assim que o Senhor preparou. Porque lá, os pastores, eles me receberam muito de braços abertos. E eu lembro que em uma conversa com a Dai é a Daiane Celano, é a esposa do pastor Isaac, lá da Central. E a gente pegou essa intimidade de chamar ela de Dai. Numa conversa, a Dai falou assim, Carol, você vai fazer qualquer coisa muito bem dentro da igreja. Que eu falei pra ela, me põe pra trabalhar com as crianças, me põe na comunicação da igreja, me pede qualquer coisa, menos cantar. Aí ela falou, menos cantar não. Você precisa voltar a cantar. Porque você vai fazer qualquer coisa muito bem dentro da igreja, mas a barreira vai estar dentro de você. E essa barreira precisa ser quebrada. E aí foi quando começou de novo mais um processo, que demorou aí 1 ano de processo para eu voltar a cantar. Lá tem que fazer teste para entrar no louvor. Audição. A primeira audição eu não cantei. Eu só chorei, eu não conseguia, a voz não saía. Embargava e não ia de jeito A voz nenhum. não saía. Aí vamos parar aqui, porque a gente precisa, mas a gente vai continuar nesse assunto. É muito importante. Nós vamos terminar esse bloco com canção e a gente volta continuando esse assunto. Pode ser a único. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Lindo! Fique aí sintonizado. Já já nós voltamos, hein?
Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do Sintonizados em Cristo, com Carol Falcão e Aninha e Maria Clara. Bom, continua falando pra gente, no último bloco você falou sobre 1 ano de processo ainda que você estava passando por Isso. cura, né? Isso. Aí no dia que eu fui para esse primeiro teste, que eu não consegui cantar, eu cheguei em casa, chorei horrores a madrugada inteira. E quando eu acordei no outro dia, eu falei, Senhor, por que tanta dor? Né? E aí Deus falou comigo assim, porque existem muitas pessoas dentro da igreja com essa mesma dor. E você precisa entender essa dor para ajudar as pessoas. Eu falei, obrigada, Senhor, muito obrigada por isso. Porque a gente não quer passar por nenhum problema. A gente não quer ter problema, a gente não quer passar por dor. A gente muitas das vezes não entende por que a gente passa certas situações na vida. Então ali eu comecei a entender que tudo que eu já tinha passado, tudo que eu já tinha sofrido era por um propósito. Sim. Porque eu precisava olhar para as outras pessoas e entender a dor que elas sentem para eu poder falar com elas. Dizem, né, que é onde a gente mais é machucado, é aí que Deus vai nos usar, né? Então... justamente. E aí eu aprendi muito, muito nesse momento. E depois eu fiz o teste de novo e o Senhor falou, você vai entrar, mas você vai entrar por mim, porque eu vou colocar. E aí, porque Deus tinha Deus queria que eu perdesse completamente, né, Tinha um propósito no meio disso tudo, né? Isso. E assim, foi muito incrível pra mim, porque eu conheci pessoas maravilhosas, assim, pessoas que conhecem muito de música, que trabalham, né, nesse meio, e eles eram pessoas, assim, muito humildes, assim, sabe? E nunca me apontaram o dedo, você não sabe fazer, sempre me ajudaram, sempre estavam ali dispostos para me ensinar, para me ajudar, e o Senhor me proporcionou participar de momentos incríveis. O ano passado participei da gravação do álbum deles, da Adoração Central. Deus também me proporcionou algo que eu tinha um sonho muito grande de compor, e eu participei de um evento com os irmãos da igreja, ali a gente compôs uma música. Que legal, olha só. A música Digno é o Cordeiro, quem canta é o Ananiel Eduardo, com a esposa dele, a Juliana. E aí, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar também essa música. E é uma música muito de adoração, que fala justamente do que eu sempre gostei, da união. E a música fala disso, quando a igreja se une a voz com a voz dos anjos. Nossa. E eu acredito muito nisso, que quando a gente está ali em união e louvor na igreja, a nossa voz, ela se une à voz dos anjos e a gente consegue adorar o Senhor juntos. Então, é algo que assim, a gente conseguiu expressar isso na canção e eu fiquei muito feliz. E aí, retornei para Cubatão, né? O Senhor me deu um sonho, uma visão. E aí o Senhor começou a plantar de novo no meu coração. Você vai voltar? E eu amei. Vamos voltar. Eu comecei a até desejar o retorno. É muito engraçado. E o Senhor tem as formas dele de trabalhar, né? Tem. E aí eu voltei. E no sonho eu voltei. Quem Deus usou para falar comigo no sonho foi o pastor Carlos, do Ministério de Cubatão. Até o motivo pelo qual nós escolhemos, né, ficar no Ministério de Cubatão também foi esse. Que o pastor Carlos no sonho falava para mim. Você compra aquele terreno, constrói uma casa ali que você precisa cuidar das pessoas. Pra onde a gente vai, eu ainda não sei. Não comprei meu terreno, ainda não tô construindo a minha casa. Mas não é uma casa física, né? É uma casa espiritual, eu acredito assim. E como o Deus colocou o pastor Carlos como essa presença, né, ali no sonho. E o pastor Carlos não me conhecia até então, eu nunca tinha conversado com ele pessoalmente. E aí foi. E agora eu tô aqui em Cubatão de novo. E Maria Clara tá aqui porque foi quando eu descobri a gravidez dela, lá no início de 2019, que o Senhor começou essa cura em mim, né? Muito grande. Eu tava tendo muitas crises de ansiedade, muitas crises de pânico, muito estresse por conta do trabalho na TV, assim, gigantesco. E aí eu passei um momento de estresse, tive uma crise muito forte dentro da TV, trabalhando. Naquele primeiro momento ali fui socorrida por um amigo que me fez voltar para si.
Quando eu me acalmei, que eu voltei para a produção, o Senhor falou assim: quem é o seu Deus? Foi claro na minha mente, assim, que veio. Quem é o seu Deus? E eu falei: é o Senhor. Aí ele falou assim: eu não te fiz para viver desse jeito. Eu não te fiz para sofrer como você está sofrendo. Eu não te fiz para isso. E ali eu entendi que o Senhor, ele não tinha me feito para isso. E aí, alguns meses depois, eu descobri que estava grávida da Maria, que era algo também que eu não conseguia. Já tinha feito muitos tratamentos e assim, eu tinha muitos sonhos frustrados. Eu tinha muitos sonhos que já tinham morrido. E aí, durante a gestação da Clarinha, o Senhor falava comigo assim: é eu que gero os sonhos. Nossa. E literalmente era um sonho ter uma filha. Eu falo até pra ela, né, amor? Eu falo assim, desde que eu era adolescente, eu falava que se eu tiver uma filha menina, o nome vai ser Maria Clara. Já era esperada. Já era muito esperada. E era um sonho que naquele momento tinha morrido. E aí o Senhor trouxe ela e o Senhor foi falando: os sonhos são meus, quem gera os sonhos sou eu. Então o Senhor foram 9 meses o Senhor trabalhando isso. É eu que gero os sonhos. E eu aprendi algo incrível. Os nossos sonhos, quando são sonhos que são só pra gente, é um sonho egoísta. Quando a gente trabalha com Deus, quando a gente serve a Deus, os nossos sonhos, eles têm que alcançar outras pessoas, outras vidas. Nunca pode ser só o nosso. Não que a gente não possa, né? Ter o sonho de fazer uma viagem, enfim, mas os nossos sonhos, eles sempre têm que alcançar outras pessoas. Sempre. Não pode ser um sonho egoísta. Estamos chegando ao fim do nosso programa, então eu quero que a Aninha faça as considerações finais, depois você, tá bom, Carol? Obrigada pelo convite, né? Estar mais uma vez aqui. A Aninha já tá virando veterana aqui da TV. Pra quem me segue no Instagram, Aninha_0819. Pra quem não segue, tá convidado pra ir lá no meu perfil, tá bom? Todos os contatos estão lá. A minha procura, estou à disposição. Bom, pra quem não me segue nas redes sociais, meu Instagram é Carolina MC Falcão. E aí lá eu compartilho tudo que o Senhor fala comigo, em vídeos, em devocionais. Vai ser um prazer ter você lá. E no Instagram, Histórias da Clarinha, eu coloco muitas histórias que eu crio. A Clarinha é personagem, falando sobre sentimentos, devocionais para os pais também, trabalhar com as crianças e trabalhar individualmente. Vai ser um prazer ter vocês lá, né, filha? Nas nossas redes sociais, né? Bom, e aproveitando que estamos falando sobre rede social, para você que está aí nos assistindo, nós também temos o nosso Instagram e o nosso Facebook, Sintonizados em Cristo. Nos acompanhe lá, né? Siga-nos para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece aqui no programa. E claro, eu também quero dar uma lembrancinha do nosso apoio cultural para você, Carol. Muito obrigada por sua presença aqui. Vamos finalizar nosso programa. Eu quero agradecer a presença da Aninha, agradecer a sua presença. A porta da TV está aberta para você quando você quiser voltar. Claro, o convite já está lançado, porque tem muita coisa para a gente conversar, tá bom? Vocês também fiquem à vontade para fazer os agradecimentos e a gente já vai terminando com canção. E agora vamos cantar uma música que a Clarinha gosta e, claro, agradecendo ao Senhor, porque o nosso coração tem que ser sempre grato, né? É verdade. É isso. 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim, por suas tontas, e agradeço te fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, faço minha vida enxergar, tanto mais vejo os detalhes, dá de braço enxergar. Aí enquanto eu viver, eu sempre irei me lembrar, que sejam infinitas, Tuas bênçãos eu irei contar.
coisas tontas. E agradeço o que Fez por mim. Deus eu tenho. Tantas bênçãos. Passo em minha vida enxergar. Tantos beijos, detalhes. Verdade posso encantar. Pai, enquanto eu viver, eu sempre Irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, as bênçãos eu irei cantar. Oh, que lindo! Bom, a você que ficou nos acompanhando aqui, meu muito obrigado. Fique aí sintonizados em Cristo, hein? Até o próximo programa. Tchau!